Bem-vindo ao canal Escatológico. A doutrina é uma parte que não deve ser evitada ou deixada de lado no que toca à espiritualidade cristã. Então, no sentido da doutrina cristã, eu particularmente me posiciono como calvinista. E a doutrina é o que nos faz capazes de responder às dúvidas e às questões, muitas delas que tentam denegrir a palavra de Deus. Então, o calvinismo é uma forma de espiritualidade cristã que evita dois extremos a respeito daquilo que entendemos por igreja, que é a comunidade dos salvos. O calvinismo, ele rejeita aquele tipo de espiritualidade cristã sacramental, que enxerga os ofícios e os sacramentos como se portassem inevitável e automaticamente a graça de Deus, como uma mágica, não é? Então evita esse tipo de coisa. E rejeita, por outro lado, uma forma interior e mística dessa mesma espiritualidade cristã, que enxerga os meios de graça externos, isto é, para nós o batismo, a Santa Ceia, como irrelevantes. Então o sujeito ele é um místico cristão, né? Então Deus está dentro dele, Deus sempre esteve dentro dele, nessas coisas assim, muito nova era. Então a instituição da igreja, como a mãe do fiel, é essencial ao que eu chamo de autêntico calvinismo, que é geralmente na comunidade dos salvos que a pessoa ali ela recebe a verdade do evangelho. Então, a palavra de Deus sempre exortou nesse sentido, da doutrina. Ela não é a doutrina do evangelho. A doutrina é importante. Agora, uma doutrina que se conforma com a verdade das Escrituras. Não falsas doutrinas, ou como nós vemos por aí, que Paulo chama de outro evangelho. Então, a palavra de Deus exorta no sentido de que devemos ter cuidado de nós mesmos e da doutrina. E essa exortação, ou esse conselho, se encontra em 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Quer dizer, se um evangelho que Timóteo pregasse e estivesse em desconformidade com a doutrina, seria um evangelho vazio, incapaz de gerar a fé salvadora naqueles que o ouvissem. Então, aquele que crê em Jesus deve ter amor pela doutrina de Cristo. A doutrina correta evita que sejamos envolvidos por ventos de falsa doutrina. A doutrina é o parâmetro da verdade. Jesus, em Apocalipse, repreendeu aqueles que seguiam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Então vejam só, se a doutrina correta é algo com a qual não devemos nos preocupar, porque Jesus Cristo falaria de tal modo
para aquelas igrejas, para com aquelas igrejas, não é? Então, vejamos aqui, ele escreve a Pérgamo: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Então, Cristo odeia a falsa doutrina e, por tabela, né, aqueles que as ensinam. Paulo adverte que se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Isso está em 1 Timóteo 6,3. Portanto, os que desejam apenas aquela espécie de piedade mística e interior, subjetiva, divorciada da doutrina das Escrituras, está mais próximo do ocultismo da nova era e mais distante da palavra de Deus. O misticismo da nova era, o que ele prega? Prega aquilo que a gente chama de universalismo. Afirma, por exemplo, que o amor é o único mandamento. Mas não o amor de Deus para conosco, né? É o amor natural. Não ame. Então eles pregam isso como fundamento da salvação. Terminam por ver Deus apenas como amor em termos antropomórficos. Um amor totalmente indulgente com o pecado e que retira de Deus a sua justiça ou o seu direito de punir o pecador. Então, quais são as crenças dessa nova era? Então, se você aí na internet encontrar aí algum vídeo, né, que a pessoa chega e fala muito de misticismo, como se isso fosse muito cristão, isso estivesse em conformidade com a palavra de Deus, mas que nas entrelinhas revele justamente crenças da nova era, meu amigo, muito cuidado, né? Porque quais são as crenças da nova era? As principais são o seguinte: o panteísmo. A nova era diz que Deus é uma força cósmica que liga tudo que existe. Então eles batem muito nessa tecla de misticismo, né? A força de Deus. Então, para eles, cada objeto e criatura tem essa força dentro de si. Então, para os advogados da nova era, aqueles que advogam as doutrinas da nova era, Deus está em todo ser humano, né? A pessoa já nasce meio que divina. Então, para eles, não existe um Deus pessoal, como o Deus da Bíblia. Então, isso é o panteísmo inerente à nova era. Outra crença deles é o equilíbrio. Porque para os que advogam a nova era, o mundo consiste de forças que precisam estar em equilíbrio. Assim, para ter uma vida boa e estável, é preciso equilibrar forças como o masculino e o feminino, o yin e o yang. Uma das coisas
que eles pregam também é a abstinência da carne, né? Da pessoa comer carne. Porque uns dizem aí que causa um desequilíbrio, né? Então são todas, isso aí são doutrinas satânicas. A palavra de Deus já fala isso, né? Fala bem claro. Eles também creem na reencarnação, que para eles cada pessoa tem muitas vidas, que ajudam a atingir um estado mais evoluído, em harmonia com tudo que existe. O objetivo da vida, portanto, é evoluir até estar completamente integrado com a força cósmica do universo. Que para eles essa força é Deus. É um Deus que não é um Deus pessoal, é uma força. Para eles também, todas as falsas doutrinas ou todas as religiões têm o mesmo peso, né? São iguais. A nova era defende que tudo vale quando se trata de religião. E que, no fundo, todas as religiões dizem a mesma coisa. Algumas figuras religiosas, como Jesus ou Buda, para eles, são considerados como humanos mais evoluídos. Portanto, também para aqueles que advogam a nova era, a verdade e a moral são relativas. Cada pessoa deve ter liberdade para fazer o que é melhor para si, desde que não prejudique os outros. Na verdade, isso aí tem muito a ver com a Bíblia satânica, né? Eu já li essa Bíblia satânica e eles falam justamente isso, né? Aquele negócio que tudo é da lei, né? Isso inclui todo tipo de prática sexual e o uso de droga para abrir a mente. Eles também comungam com a feitiçaria, astrologia e outras práticas ocultas. Todo tipo de experiência mística é aceita, porque ajuda a entrar em contato com outras realidades além do mundo físico. Então eles ficam procurando, né, em todo tipo de informação essa possibilidade de entrar em contato com esse mundo espiritual que eles chamam. Então, supostamente, isso os ajuda a evoluir pessoalmente. Na verdade, essas práticas são perigosas e a pessoa se abre à influência de demônios. E outra coisa, eles também acreditam que a evolução de toda a humanidade ela tem base na crença que essa evolução se divide por etapas ou por eras. Então, cada era é uma fase que tem características predominantes que influenciam o mundo. A era atual em que vivemos está quase a acabar, que é a era de peixes, né, sobre a influência de Cristo, né? E a nova era é conhecida como a era de Aquário, e será um tempo de grande paz e prosperidade. O mundo todo estará unido, sem fronteiras, todos trabalhando juntos para o bem da humanidade. Então, devemos saber e ter a consciência que essa crença dessa nova era tem muito a ver, na verdade, com os tempos do fim, né? Em que as pessoas dirão a paz e prosperidade. E aí então, como profetiza a palavra, haverá uma catástrofe, uma destruição. Né? Sabemos, quem conhece as profecias do fim e as estuda sabe que não é como o pessoal da nova era ensina. Porque o que diz a doutrina bíblica?
Nesse ponto é importante entender que todo ser humano, todos nós, nascemos em pecado, como diz o Salmo 51:5. Nascemos irremediavelmente perdidos, e estamos mortos em delitos e pecados. Então, o ser humano não nasce divino, né? Ele tem a sua parte com Deus, lógico, né? Somos criados à imagem e semelhança do Criador. Mas desde o pecado original, o pecado de Adão, né, que é o primeiro Adão, Cristo é chamado o último Adão, desde o pecado de nossos pais, né, pecado literal, no paraíso literal, o Éden, desde a queda, nós temos essa natureza corrupta. Então, nascemos em pecados. A palavra diz: nós estávamos mortos em delitos e pecados. Efésios 2:1, Efésios 2:5, para quem quiser conferir. Então, a verdadeira doutrina nesse ponto, ensina a depravação total da raça humana. Todos os homens nascem perdidos, estão perdidos, a não ser que Deus exerça a sua misericórdia para com alguns. Somos tão miseráveis que não podemos exercer a fé em Deus, porque um morto não tem vontade. Se estamos mortos em delitos e pecados, apenas algo exterior a nós, muito mais forte do que a nossa natureza pecaminosa, pode nos revivificar. É como a pessoa que tem um ataque cardíaco, está lá caído no chão, e é necessário dar um choque na pessoa, né? Chega lá com aquela máquina e pá! Dá 300 joules, pá! E a pessoa renasce ali. Então, é isso que o Espírito Santo faz, nos dando, essa é uma comparação, né? Nos dando essa carga de vida, né? Aí renascemos em Cristo, né? Mortos em delitos e pecados, somos vivificados por Deus. Essa misericórdia se revela mediante a eleição incondicional de algumas pessoas para serem salvas. Então, não é algo que nós podemos escolher. O ser humano é incapaz de seguir a Deus, de querer Deus, a não ser que Deus queira que a pessoa o queira. Né? Então, Deus proveu um meio de salvar essas pessoas, mediante o sacrifício de seu Filho na cruz. Esse sacrifício, entretanto, não foi por toda a humanidade, mas apenas para a salvação dos eleitos. É o que chamamos de expiação limitada. Essa expiação limitada só pode ser eficaz mediante o derramamento da graça de Deus na vida dos eleitos. E essa graça é uma graça irresistível. Graça essa que provê aos eleitos a capacidade de perseverar sempre na vida de fé. Então a pessoa, ela nunca vai, aquele que foi revivificado, ele vai ser sempre grato e ele vai sempre estar com sede de Deus, porque ele agora tem uma nova natureza. E esses, portanto, são os 5 pontos do calvinismo, que podem ser resumidos em uma única palavra em inglês, que é a palavra tulip, que significa tulipa em inglês. Então aqui temos uma tulipa. Sempre mantenho essa tulipa aqui. Então eu sempre mantenho essa tulipa aqui para lembrar justamente da
total depraved, quer dizer, depravação total do ser humano, da unconditional election, eleição incondicional de Deus, limited atonement, a expiação limitada, irresistible grace, a graça irresistível, e the perseverance of the saints, a perseverança dos santos. Isso aqui é para lembrar a tulipa de que a salvação é um trabalho monorgético, é algo que vem de Deus para nós. Isso aqui é para lembrar que a salvação não pode ser adquirida pelas obras, porque isto se configura a grande soberba das falsas doutrinas, que é a salvação pelas obras. Então, toda doutrina que é anti-Deus, anti-evangelho, contra a palavra de Deus, professa a salvação pelas obras. Então, você pode fazer aí uma pesquisa, sai às ruas e faça uma pesquisa. Você vai perguntar assim, vem aqui, você acredita em céu e inferno? A maioria das pessoas acredita. Aí você vai perguntar, e por que você deve entrar no céu? E preste atenção na resposta da pessoa. Ela vai dizer alguma coisa que ela deve fazer para ter a salvação. No próximo vídeo falaremos um pouco mais, discorreremos sobre a tulipa, ou a tulip em inglês, sobre esses 5 pontos da verdadeira doutrina das Escrituras. Que Deus abençoe a todos. Fica a dica.